E aí pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, que o ano de 2020 seja repleto de realizações em todos os campos, principalmente no campo dos concursos públicos, a sua principal meta, a sua efetivação. Na aula de hoje, para que a gente possa começar os nossos estudos de 2022 com o pé direito, eu trago para vocês um tema que é caro para muitas pessoas: interpretação textual. Muitos alunos fazem o meu curso Português Blindado ou qualquer outro curso de gramática e fica muito craque em todos os elos gramaticais. Domina bem, faz muitas questões de gramática, mas quando chega a temida interpretação de texto, cai muito. Professor, como é que eu consigo ser tão bom em gramática e tão ruim em interpretação de texto? A resposta é uma só: falta de leitura. Se eu tenho o meu conhecimento de mundo, se eu tenho prática leitora, não falo somente de livros como os livros de romance, Machado de Assis, Clarice Lispector, Lia Luft, não. A sua leitura como um todo, reportagem, notícias. Eu posso ler, por exemplo, elementos esportivos, horóscopo, gibi, todo tipo de linguagem. O contato com esse tipo de texto, aliás, com essa variedade de tipologias textuais, vai fazer sim você, de forma automática, interpretar bem um texto. Desse aspecto você não tem como fugir. Dessa preguiça você deve se livrar imediatamente. E eu convido vocês hoje, na aula de hoje, elaborarmos uma planilha, uma forma de estudo para que você se organize a partir de agora nos seus estudos de interpretação de texto. O que eu peço para você aqui é que siga todas as orientações passadas para vocês nesta aula, de você seguir um roteiro, um passo a passo, um hábito de leitura. Você tem que criar hábitos de leitura. Existe um site, um aplicativo muito bom na internet que se chama UOL Notícias. UOL Notícias. Gente, notícias. O UOL não está me pagando para falar sobre isso não, tá? O UOL Notícias é um aplicativo que eu uso toda manhã, em vez de correr diretamente para o aplicativo do Instagram, WhatsApp, verificar os fuxicos do mundo virtual. Por que eu não entro no fuxico da reportagem, da notícia, saber o que está acontecendo no mundo? Conectar-se a atualidades tanto vai me fazer interpretar bem a compreensão do mundo no qual eu vivo e também me preparar para atualidades para uma possível prova discursiva, a famosa redação. Se eu não tenho conhecimento de mundo, se eu não leio constantemente opiniões de diversas pessoas ou simplesmente o relato, a narrativa de diversos autores, eu não tenho como formar minha opinião. A minha opinião é fruto do que eu conheço. Se eu não conheço, se eu não leio, como é que eu vou interpretar, como é que eu vou formular uma opinião? O UOL Notícia, pode baixar no seu aplicativo aí, na sua loja de aplicativos do seu celular, uma miscelânea, é muito misturado, são diversos tipos de texto. Lá tem editorial, lá tem conto, lá tem notícia, tem reportagem. A diversidade de tipos de texto que eu encontro dentro desse aplicativo é muito rica e o melhor, é de graça. Você vai fazer um cronograma, baixar o aplicativo e pelo menos ler pelo menos 2 notícias. Eu vou colocar assim 2 textos, tá? Você pode escolher o mais curto, o mais longo, e nessa leitura desses 2 textos através do UOL Notícia, eu vou ter que fazer uma leitura sem interrupção. Eu vou ler o texto por completo, depois vou parar um pouquinho para refletir sobre esse texto. Posso conversar com outras pessoas, posso procurar fazer um link, né? Ver um vídeo falando sobre isso. É muito eficiente. Professor, eu fiz o primeiro, segundo, terceiro dia. Já no 4º, 5º desistiu. Tem muita gente que começa e desiste. Professor, e aí? E aí você deve se adestrar. Você deve colocar um lembrete no seu celular para você ler um texto todos os dias. Todo dia, de domingo a domingo, você tem que praticar a leitura. No segundo dia, você pode fazer o quê?
né? Você pode continuar. O All Notícias aqui é leitura obrigatória, então você vai ler. Você pode acrescentar, por exemplo, um gibi. Você gosta de gibi? Você tem gibi? Turma da Mônica, X-Men, qualquer outro, os Avengers, qualquer um, porque ali você tem um texto misto, misturado. Texto misto quer dizer misturado. Eu tenho a imagem, que é o texto imagético, e tenho o texto escrito para fazer a associação. É muito interessante esse estilo de história, porque associa duas categorias de interpretação, tanto a imagem como a escrita. E, por último, que eu quero fazer, esses três aqui é a sua dose diária, seu Rivotril para você melhorar a sua interpretação de texto. Uma crônica ou um conto. Conto ou crônica, tá? Crônica. Quais são os autores que eu posso ler? Gente, tem um site muito bom que se chama Pensador. Não sei se vocês conhecem esse site, que se chama Pensador. Leia as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Por que o Luiz Fernando Veríssimo? Porque ele é muito cômico, ele é muito hilário. E nas leituras e nas crônicas e leituras do Luiz Fernando Veríssimo, você vai se divertir. Você vai ler, você vai interpretar, você vai brincar. Existem outros autores, Stanislaus Ponte Preta, tem Lima Barreto, que ele vai mais para o conto. Eu aconselho que você no conto leia Machado de Assis. Anota, pesquisa aí um conto. Ele é um pouquinho grande, tem mais ou menos 15 folhas, 15 laudas. Ai, professor, é grande, deixa de preguiça, tá? A crônica Quem Conta um Conto. Quem conta um conto aumenta um ponto. Anota aí. Quem conta um conto aumenta um ponto. Cara, esse texto conta a história de que um desembargador ouviu uma notícia, um fuxico, né, da sobrinha, e ele foi à fonte procurar quem foi que tinha dito, vai procurar o homem, que ele vai procurar a fonte daquela notícia. E nesse decorrer você lida com palavras que você desconhece, que você vai aprender e incorporar no seu vocabulário, a interpretar as ações das personagens. Todo esse campo de leitura que se abre aí é automático, automaticamente vai fazer você melhorar a sua leitura. Depois que você ler, reflete, brinca, esses são os 3 remédios diários que você vai tomar para que esse seu problema na interpretação de texto seja reduzido. Depois que você tiver esse contato diário com o mundo da leitura, não basta somente um. Infelizmente, não basta somente um. Faça a leitura obrigatória do gibi, porque aqui eu tenho um texto misto. Pode ser uma charge, tá? Eu vou colocar aqui gibi, charge, ou posso colocar o cartoon, que a diferença entre eles são bem poucas, tá? O gibi entra aqui a tirinha, que vai a mesma coisa. O gibi é uma coletânea de tirinhas. Um desses 3 aqui, o cartoon é somente uma lauda, então você não tem problema com extensão. A crônica e o conto é um pouquinho mais extenso. Esse aqui é o remédio mais amargo que você vai ter que tomar todo dia. Para que você melhore a sua interpretação de texto, 3 remédios diários você vai tomar. Depois que você estiver tomando todos os remédios, eu posso trabalhar com você elementos práticos de interpretação de texto. Quais são esses elementos práticos? Você vai colocar assim, gente, doses diárias, tá? Doses diárias. Você pode até brincar e colocar aí, Rivotril. Rivotril. É o meu Rivotril. Depois que eu fizer essa dose diária, aliás, não é depois, é concomitante. Essas doses diárias têm que ser associadas aos elementos práticos. Eu chamo isso aqui de elementos práticos. Quando a gente fala em interpretação de texto, muita coisa, às vezes esse conteúdo parece abstrato demais, não palpável. Porque,
o que é o método de interpretar bem um texto? Parece que não consigo colocar em forma de didática para que você estude. Tem como. Só que esses elementos práticos aqui não são suficientes se você não tiver grau de leitura. Como é que você quer interpretar bem um texto se você não lê, candidato? Se você não ler. Esse processo, a partir do momento que você estiver lendo e entendendo, interpretando, refletindo sobre isso, a interpretação está nascendo. Esse é um exercício diário. Por isso que esses 3 exercícios aqui, como você faz academia? Se você não faz academia, devia fazer agora, para você ficar com um corpo mais saudável. Isso aqui é um remédio para deixar sua vida saudável. Nos elementos práticos, agora aqui você vai ter que estudar junto comigo. Existem elementos que você precisa aprender. Que, por exemplo, o primeiro são as funções da linguagem. Funções da linguagem. O que são as funções da linguagem? Romans Jacobson, acho que é essa a pronúncia dele, teorizou sobre o processo de linguística, como é que se deve o processo de comunicação. Ele diz que para um processo de comunicação ser profícuo, eu preciso ter um receptor e um emissor. O emissor é aquele que emite, o receptor é aquele que recebe. Eu não precisaria ser um linguista famoso como Jacobson para entender isso, né? Nesse processo entre emissor e receptor, eu tenho a mensagem, que é o conteúdo do que eu falo, por exemplo, português, história, geografia. Eu tenho o canal, que é o elemento que eu utilizei para passar a mensagem. Por exemplo, o canal aqui que eu estou utilizando é o meu canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, meu canal do YouTube. Eu tenho também o referente, que é a função referencial, que é a forma como você passou. Eu utilizei uma norma culta, uma norma padrão, coloquial, de linguagem. Eu tenho uma função fática, que é centrada no canal, e várias outras. Essas 5 funções da linguagem, que é a poética, emotiva, fática, referencial, metalinguística, são nomes técnicos que você precisa aprender para aplicar no seu nível leitor. Se você não conhece esses nomes práticos, isso pode dificultar você acertar uma questão, por exemplo, da banca IDECAN, por exemplo, da banca FCC, por exemplo, da banca URCA, por exemplo, da banca US e a banca CETRED, da banca UPA, que cobra demais os elementos práticos. Você tem que saber quais são as funções de linguagem, que são 6. Depois de eu entender um pouquinho sobre as funções de linguagem, é claro que eu tenho que entender um pouco sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são 109 figuras de linguagem. Óbvio que você não vai precisar estudar todas essas 100 figuras de linguagem. Você pega as 20 mais. Por exemplo, eu tenho que entender qual é a diferença entre conotação e denotação. Dentro do campo conotativo eu tenho a metáfora, eu tenho a símile, o eufemismo, a hipérbole. Faz uma lista, pelo menos, de 15 figuras de linguagem que você tem que dominar. Muitas vezes o problema das figuras de linguagem não é simplesmente você saber a teoria, mas sim saber identificar, procurar qual é dentro daquela frase a figura que predomina. Função, figura de linguagem. Eu também tenho nesse processo de interpretação, para saber, outro termo bastante técnico, que são as tipologias e os gêneros textuais. Tipologia e gênero está muito interligado sobre os tipos de texto que eu coloquei aqui. As tipologias são as características do texto: narração, descrição, dissertação, injunção, exposição. Essas tipologias aplicadas dentro de um texto, a banca vai perguntar qual é a predominância dessa tipologia. Pouco se cobra sobre o gênero, se é um conto, uma crônica, uma notícia, uma reportagem. Agora, a tipologia é demasiadamente cobrado, você não tem como fugir. 3 elementos práticos que você não pode fugir. Professor, tem mais? Tem.
poderia colocar aqui o paralelismo sintático e semântico, poderia colocar aqui vários outros elementos dos elementos práticos. Mas você precisa, de forma imediata, dominar esses 3 campos aqui. Tem os vícios de linguagem também, tá bom? Tem questões semânticas. Eu vou colocar a questão semântica aqui porque é muito importante. As questões semânticas, que quer dizer sentido, eu chamo isso aqui de sinônimo, antônimo, parônimo, hipônimo, hiperônimo. Eu tenho os homônimos, eu tenho a ambiguidade. Todos esses processos semânticos também costumam cair. Esses 4 elementos básicos você deve estudar para interpretar bem um texto, tá bom? 4 elementos básicos é aquilo ali, aquela mochila que você vai para a prova, que você vai acompanhar, que tem que estar na sua mente. Tudo bem? Mostrei aqui, isso aqui tem tudo, isso aqui tem no meu canal. Se você já comprou minha apostila do Português Blindado, isso aqui já está lá dentro. Você que comprou o português da Banca IDECAM e você que não comprou da IDECAM, lá na minha apostila da IDECAM tem função de linguagem, figuras de linguagem, tipologia textual. E também tem semântico. Isso aqui está no Português Blindado também. Mas as minhas aulas são gratuitas pela internet, você pode ver todas esses elementos práticos. Você tem que dominar esses 4 tópicos e fazer isso aqui de forma diária. Pode ter certeza, dominando tudo isso aqui, tendo uma noção sobre tudo isso aqui e praticando, tomando todos os dias. Posso liberar você no domingo, apenas no domingo. Eu gosto muito do domingo, tá? Domingo é ótimo para estudo para mim. Mas esses 3 tópicos aqui são indispensáveis. Isso aqui você vai aos poucos até você aprender com eficiência, que não é tão fácil. Colocando isso aqui em prática, eu convido vocês a baixar essa prova da Banca FGV, que é uma prova do CFO, nível superior, que é uma prova que lida somente com interpretação de texto. São apenas 8 questões. Eu coloquei a prova aqui na íntegra, porque não tem como eu separar, mas são 8 questões. Baixa essa prova agora, resolva essas 8 questões, depois vem para cá, para o meu canal, e você continua essa aula para que a gente possa debater e resolver todas essas questões. Aguardo você. Baixe agora o material. Curso de formação de oficiais combatentes da Polícia Militar da Paraíba. Prova objetiva, a prova foi de nível superior. Na primeira questão nós tivemos o seguinte. Tivemos um primeiro texto, você viu que a banca caprichou aqui na quantidade de textos, que está falando aí sobre só o título, tá? Operação Sossego. PM apreende aparelhos de som e aplica multas de 7 mil por crime de poluição sonora. 31 de julho de 2021. Nós temos aí uma categoria, uma nomenclatura típica de textos policiais, né? Uma notícia que coloca o nome da operação. Essa operação é institucionalizada e ela é feita, a configuração dessa manchete jornalística sempre é feita com a finalidade de se fazer determinada operação. Por exemplo, uma operação que vai coibir a poluição sonora convém se chamar Operação Sossego. Por quê? Porque o objetivo daquela operação é fazer silêncio. Toda operação, quando vai ser nomeada, ela precisa ser nomeada pela finalidade a qual concorre aquela operação. Operação Sossego é a finalidade daquela operação. Então está dizendo aí que a Polícia Militar apreendeu equipamentos de som que estavam perturbando o sossego dos moradores dos bairros Bancada, São José, Mandacaru e por aí vai. Né? E é isso. Perguntou-se o seguinte na primeira questão. O texto 1, retirado do site Polícia Militar da Paraíba, é um exemplo de texto informativo. Ela já está te dando a tipologia textual. Texto informativo, informativo expositivo. Entre as informações sobre a operação presente no texto, a única identificada de forma inadequada é... Gente, essa questão está muito fácil. Ele quer uma que seja identificada de forma errada. Na letra A,
Finalidade, aplicar multa de 7 mil é o quê? É uma consequência, não tem nada a ver com finalidade. Óbvio que o gabarito é letra A e com certeza você aceitou porque era uma questão muito, muito básica. As outras, veja, localização espacial, tá falando aí, né? Bairros bancários, bairro São José, Mandacaru, fácil demais. Localização temporal, na noite dessa última sexta-feira, tempo. Causa, estavam perturbando o sossego. Essa foi a causa que levou à consequência, que é aplicar a multa de 7 mil. É uma consequência. Não é verdade? As consequências, 6 pessoas foram conduzidas à delegacia, também é uma outra consequência de uma mesma causa. Ficamos com letra A, questão bastante óbvia e você está bom em interpretação de texto. Chegamos no texto 2 que diz o seguinte: ação conjunta apreende armas de fogo e cumpre mandados de busca e apreensão no sertão. Note que nesse texto é também policial e eu não tenho aqui o nome de uma operação. Não tem, mas ela poderia ser chamada. Eu vou ler o textinho que é curto. Uma ação conjunta entre as polícias militar e civil da Paraíba, note que os estados, por fazerem fronteiras, fizeram uma ação conjunta, militar e civil da Paraíba e apenas a civil do Pernambuco. Resultou na apreensão de 4 armas de fogo, munições, porções de drogas e balança de precisão no sertão do estado. Acredito que seja no da Paraíba, que envolveu mais polícias. É uma inferência minha, vice? As ações aconteceram na manhã desta segunda-feira, durante o cumprimento de mandados em busca na cidade de Manaíra. Não sei onde fica Manaíra. Segundo o texto, eu não tenho essa informação. Acredito, por inferência, que seja Paraíba. O mandado de apreensão foi em uma cidade, que foi Manaíra. Não foi no estado inteiro, não foram em várias cidades. Perguntou-se na segunda questão, uma questão não tão simples, tá? Sobre os dados presentes no texto 2, é correto afirmar que, por indução, a banca pode querer induzir você que a primeira questão foi muito fácil, que a segunda também tenha sido muito fácil. A segunda não está tão simples, tá? Eu fui, na verdade, por eliminação a segunda. A ação conjunta é porque foi feita em vários estados, foi feita em um estado e em uma cidade. A balança de precisão indica fabricação de projéteis. O nosso conhecimento de mundo permite-nos dizer que a balança era para pesar a droga. Ei, você sabe disso, é conhecimento de mundo, vice? Não se entregue, não. A cidade de Manaíra é apenas um dos locais da operação? Não sei. Pelo texto, dá para expor que foi apenas em uma cidade. Tudo foi apreendido na cidade de Manaíra. E pode ser infericamente, mas note que a banca está lidando com afirmações. Eu não lido com inferência. É por isso que você tem que entender esse conceito do que seja afirmação e inferência. Gente, eu tenho 2 tipos de compreensão textual. Compreensão. Eu tenho aquela que é afirmativa e tenho aquela que é inférica. Afirmativa é aquela informação que está dentro do texto, que não permite extrapolações. Eu só posso afirmar o que está escrito dentro do texto. Já na inférica são as inferências, as possibilidades de interpretação. Não está no texto. E você observe que a questão lida aí com afirmação. Então só posso ir de acordo com o texto e o texto não me fala sobre isso. Na letra D, as munições mostram produtos de fabricação? Não mostram não. Eles poderiam muito bem ter comprado. Nada. Ficamos com a letra E. A data 2 mostra preocupação com a precisão? Sim. Você note que todas as matérias jornalísticas colocam o dia, a data, né, segunda-feira, e bota entre parênteses o dia. As notícias possuem essa preocupação com a precisão. É uma categoria, é uma característica dessa categoria. Os textos jornalísticos se preocupam com a precisão. Eles estão lidando com a função referencial, com a tipologia informativa. Por isso ela precisa ser o quê, candidato? Precisa.
Ficamos sim com a letra E, segunda questão. Chegamos na terceira questão, que diz o seguinte, muito fácil. Lembra daquela parte que eu falei, lá das estruturas dos elementos básicos? Ali eu tenho os parônimos, que está lá em semântica. Por isso que você tem que estudar bastante semântica, tá? Que é a diferença entre mandado e mandato. Mandado e mandato. Mandato. Mandado vem do verbo mandar, ordem para que se aplique. Geralmente o mandado é um documento. Eu sempre associo a documento para não ter tanto problema. Mandado, documento. Mandato de busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão, aplicada pelo juiz. O juiz infligiu um mandado de busca, ou seja, ele aplicou o mandado de busca. Já o mandato aqui é autorização. Quando você vota em um político, você faz um mandato para que ele assuma. É a sua autorização para ele agir em seu nome. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em quem vota, né? Então, mandato, vamos colocar assim, carreira, que muitos fazem isso, uma carreira, né? Carreira política, né? Geralmente associada a político, né? Político. Ele quer uma aí, na terceira questão, que esteja incorreto. Lopes conseguiu um mandado, beleza, ordem judicial. O mandado de prisão, ordem de prisão, tá certo? Vai renunciar ao mandato, tá correto, que é a carreira, né? A empreitada, segundo críticos, seria uma manobra de Zelaya para tentar disputar um segundo mandato. Tá correto também a terceira questão, né, gente? A letra D. De acordo com a CNJ, o motivo do atraso é o fim do mandato de 12 conselheiros. É a carreira dos conselheiros. Não é isso? Letra E, terceira questão, que foi também fácil. Para quem estudou semântica, tá de boa aí. Texto 3. Operação Moto Segura vai intensificar combate aos veículos com cano de escape barulhento. Preste atenção no título dessa manchete. Operação Moto Segura. Qual é o objetivo? Tornar a moto segura e outros veículos, né? Outros veículos com cano de escape barulhentos. Eu acredito que outros veículos, sejam eles motos ou veículos automotores, né? Carro e tudo mais. Aí tá falando aí, a Polícia Militar deflagrou a Operação Moto Segura. Você já leu esse texto, você já fez essa questão. Perguntou, em relação aos componentes do texto 3, é correto afirmar? Veja, eu estou no campo da afirmação aqui, ok? O termo veículo se refere a qualquer tipo de veículo? Bom, eu acredito que seja moto, carro, qualquer tipo de veículo é muito amplo. Por exemplo, eu posso considerar a bicicleta um tipo de veículo. Não é um veículo, um velocípede, é o novo velocípede, avião. E aí não é a qualquer tipo de veículo, é carro e moto, pelo menos o que falou aí. Não é a qualquer tipo de veículo. A fiscalização dos veículos citados não se limita ao problema de alteração nos canos de escape, verdade, não se limita não. Ele fala também que vai punir os estabelecimentos que fazem essa alteração, carros, outros veículos, não é verdade? E os rolezinhos também, né? A fiscalização coíbe tudo isso, não somente os canos de escape. Quarta questão, letra B, está corretíssima, não é verdade? C. As denúncias públicas visam, né, têm o objetivo especificamente aos estabelecimentos? Óbvio que não. A presença dos colchetes no início do segundo parágrafo indica que a seguir o texto foi alterado? Não foi alterado, foi suprimido. Professor, quando suprime, altera? Olha, gente, eu não vou entrar aqui nessa discussão, não. Quando eu suprimo, não necessariamente eu altero, não. Eu só retiro uma parte. Professor, quando retira, omite. Bom, você pode escrever um recurso para essa questão, você poderia, né, escrever um recurso para essa questão, falando sobre isso. Tem uma pequena brecha aí, né? As blitzes, as rondas e as denúncias da população indicam as causas da fiscalização? Não. As blitz são as consequências.
Ou seja, só existe blitz porque houve um outro elemento. A blitz é a consequência. Não é verdade? Chegamos na quinta, que está pedindo. Os textos 1 e 3 citam nomes dados a operações policiais. Operação Sossego, Operação Moto Segura, que é a finalidade. Seguindo o mesmo padrão, a operação informada no texto 2 poderia receber a designação de quê? Vamos voltar aqui no texto 2 para saber qual é o título. Texto 2 está falando sobre ação conjunta, apreende armas de fogo e cumpre mandados de busca e apreensão. Se você fosse trabalhar como policial, como delegado, qual seria o nome para essa operação aí, gente? E note que não é qualquer título, existe uma regra. É a finalidade para determinada operação. Qual é a finalidade dessa ação conjunta entre as polícias? Qual é a finalidade? Letra A. Operação conjunta, quer dizer que se juntou a polícia de Pernambuco e da Paraíba, o objetivo foi fazer uma ação conjunta? Não, foi apreender armas de fogo. Foi coibir o crime. Operação Armas de Fogo? Ter armas de fogo, foi esse o objetivo? Claro que não foi. Operação Sertão não faz sentido. Operação Tráfico, claro que não é Operação Tráfico. Como é que a operação vai visar o tráfico? Não. Operação Tranquilidade, sim. O objetivo de determinada operação é promover a tranquilidade. Por isso que ficamos com o gabarito letra E da quinta questão. Beleza? A sexta questão é uma questão de gramática, tá? Não vou entrar em detalhes aqui porque nossa aula é de interpretação de texto. Está pedindo o elemento agente-paciente, adjunto ou complemento. O agente é o adjunto adnominal e o paciente é o complemento nominal. Veja, objetivo de coibir, nem agente nem paciente. O coibir não é o objetivo, tá? Não tem nem termo, nem paciente, nem agente. Circulação irregular de veículo, equivale aos veículos circularam. Circulação de veículos, veículos circularam. Ele é o agente. Letra B é o gabarito. Olha a letra C, previsão de 5 pontos da carteira. Não é verdade? Aí eu não tenho nem agente nem paciente. Levantamento de informações equivale a um termo paciente. Informações foram levantadas. Modificação do cano. O cano foi modificado. Paciente. D e E, paciente. C e A, nenhum nem outro. Letra B é o nosso gabarito correto. Você tem que assistir a aula de complemento nominal e adjunto adnominal. No texto 4, pediu o seguinte: Polícia Militar reforça a presença para garantir proteção nas comunidades quilombolas da Paraíba. O que é que disse aqui na sétima questão? Nos segmentos abaixo, retirado do texto 4, o termo sublinhado que tem a explicação equivocada. Você tem que ter lido o texto, tá? Nessa sétima questão aqui. Comunidades quilombolas. Quilombolas. Que habitam ou são originárias do quilombo, beleza. Isso aqui é um conhecimento de mundo, nem precisava ter voltado ao texto para entender isso aqui, né? Segurança e a interação. Relação mútua, comunicação entre as pessoas? Claro que é. Ou seja, para garantir e ter uma interação. A polícia tem uma interação com aquelas comunidades quilombolas, é ter o quê? Uma relação mútua. A comunicação entre essas pessoas. Correto, ele quer equivocada. Acompanhar mais de perto. Quando a polícia chega nas comunidades quilombolas para acompanhar mais de perto, é que ela vai aplicar uma severa vigilância? Não, gente. Óbvio que não é letra C. D. Polícia solidária. É uma polícia destinada a apoiar? Sim. Prevenção é a mesma coisa que preparação antecipada. Letra C é o nosso gabarito. Tá bom? Na oitava questão, a atuação da polícia na Paraíba, citada no texto 4, se insere nas seguintes áreas. Quais são as áreas que ela se insere? Na segurança? Óbvio, a polícia foi lá para garantir a segurança daquela população. E também a proteção social, que são quase sinônimos aí, né, gente? Letra B, proteção social, sim, política não. Né? Não vai fazer politicagem lá dentro. Tirei política da letra B, tirei política da letra C, pronto.
B e C já tiraram porque política não tá. Ambiental e patrimonial, fazer a seguinte área. Se insere na ambiental? Pode ser, tá? Porque eles fazem parte daquele ambiente. Agora, patrimonial, ela tá lá para protegê-los, não preservar o patrimônio. Também tirei patrimonial da letra E, tá bom? Segurança estaria sim. Ficamos com o gabarito da 8ª letra A. Me diz aí nos comentários o que é que você achou dessa aula, se você concorda com todos esses gabaritos, quais foram os seus gabaritos, me diz aí qual foi o gabarito de todas essas questões, eu preciso saber. Se inscreva no meu canal, gente, dá um like para que mais pessoas vejam isso, tá bom? Se você quiser se aprimorar na gramática, adquira já o nosso Português Blindado por apenas R$100. Tchau, gente, forte abraço para vocês.